Durante as videoaulas anteriores, a gente foi testando várias opções de composição entre as camadas no After Effects. E durante todas essas videoaulas, além de a gente testar as opções de composição, a gente também foi usando alguns efeitos para ajudar na composição. Então já deu para perceber como é importante os efeitos dentro do processo de criação dentro do After Effects. E os efeitos não servem não só para a criação, como também para ajuste de cor, para a animação do objeto, para a aparência, para a criação de estética realista. Então tem vários motivos diferentes para usar efeitos dentro do After Effects e tem uma lista enorme de efeitos. Tem muitos efeitos aqui. Se vocês virem aqui em Effects e Presets, e dentro de cada categoria tem muitos plugins diferentes, então não tem como dentro de algumas videoaulas a gente mostrar todos os principais efeitos. Então se você quiser saber a fundo todos os efeitos dentro do After Effects, eu recomendo muito a leitura do livro Illusionist, do autor Chet Perkins. O livro é excelente, é como se fosse um grande dicionário em ordem alfabética, usando também cada uma das categorias que tem dentro do After Effects. Então é um livro muito bom e que é bem esclarecedor sobre a maioria dos efeitos que tem no After Effects. Mas voltando aqui dentro do After, então vamos ver algumas opções de efeitos dentro do After Effects, criando uma composição que vai simular um espaço. Então aqui na aba Projeto, eu vou vir no botãozinho de novo e vou criar aqui uma nova composição que eu já vou nomear como espaço. Nessa nova comp, em vez de Full HD, eu vou vir aqui e vou escolher aqui um formato HDV e vou escolher aqui uma duração de 10 segundos. Nesse projeto inteiro a gente não vai importar nenhuma imagem, apenas efeitos para criar toda a aparência estética do nosso composição. Então eu vou vir primeiro aqui na aba Layer e criar um novo sólido. Vou nomear esse novo sólido com a cor para não ter que ficar fazendo vários sólidos. Então esse vai ser um sólido preto e eu vou escolher aqui a cor preta. Então já tem aqui o fundo do espaço. Vou vir aqui na aba Layer, vou escolher novo sólido, nomear ele de branco e escolher aqui embaixo a cor branca. Esse novo sólido vai ser as estrelas do espaço. Então aqui na aba Efeitos e Presets, que é a biblioteca com todos os efeitos, eu vou escrever aqui Star. E eu estou escrevendo Star porque eu já sei o nome do plugin que eu quero trazer. Mas caso você não soubesse qual plugin você precisa, é bem fácil de achar se você tem opções semelhantes à tua necessidade, escrevendo o nome dele em inglês. Eu escrevi aqui Star, que é o nome em inglês de estrela. Eu vou desligar temporariamente aqui a opção de Presets, vindo na flechinha. E logo abaixo eu vejo que eu tenho duas opções que chamam Star. Um se chama Star Glow, que é um plugin externo da Trapcode, e esse aqui que simula um Starburst. É esse Starburst que eu quero usar, eu vou selecionar ele e jogar no sólido branco, e eu consigo ver que eu tenho várias bolinhas aqui que simulam várias estrelinhas. O único problema é que essas bolinhas ainda não estão muito atrativas, estão parecendo mais uma neve ou um monte de isopor do que estrelas. Então aqui na direita a gente vai ver um painel que abriu chamado Effects Control. Sempre que você joga um plugin no sólido ou em qualquer camada, automaticamente abre o painel Effects Control para você editar o efeito que você acabou de aplicar. Todos os nomezinhos que aparecem aqui eles estão em inglês, então é importante no início, quando você estiver começando a trabalhar com efeitos, você tem um dicionário por perto para ir conferindo o nome de cada uma das opções. Então aqui na primeira opção, ele espalha as estrelas, na segunda ele altera a velocidade. Essa velocidade é porque essas estrelas elas ficam animadas automaticamente, usando o valor que você tem aqui. Se eu clicar em 0 para renderizar minha timeline, eu consigo ver que as estrelinhas estão vindo em direção da câmera. Então eu vou apertar aqui 0 de novo para pausar. E vou mudar aqui a velocidade também para 0. Vocês vão ver que agora ele não anima mais. Por mais que eu aperte ali 0 para renderizar, eu vejo que está renderizando aqui pela barrinha, mas as estrelinhas não estão mais animadas. Na sequência, a opção Fase é o posicionamento que essas estrelinhas estão. Então dentro do número randômico que ele gera, é a posição que as estrelas ficam. Grid Space é um espaçamento em grid. Então se você imaginasse que esse objeto não está espalhado, você tem um grid de espaçamento. Quanto maior esse grid, maiores são as bolinhas, quanto menor, menor são essas bolinhas. Você poderia usar esse Starburst então não só para estrelas, como também para uma textura. Se você quisesse várias bolinhas para montar uma textura para o teu projeto. Eu vou vir aqui em Grid Space e o que eu quero fazer é diminuir bastante esse grid e aumentar aqui o Scatter. E o que eu vou fazer é espalhar bastante essas bolinhas, mas deixar as bolinhas bem menores, que daí ele fica com uma aparência de céu muito mais interessante. Na sequência, eu vou criar aqui, na opção Layer, um novo sólido. Esse novo sólido eu vou nomear ele de azul.
e escolher aqui embaixo a cor azul. E nesse novo sólido eu vou jogar uma textura. Então eu vou vir aqui em Efeitos Presets e vou escolher o efeito Fractal, que é o melhor efeito que tem para criar textura. Então eu vou vir aqui, Fractal Noise, e jogar na minha camada. E eu quero jogar também um plugin para colorização. Então o plugin que eu vou usar para colorir é o plugin Tint, que ele é bem simples, você joga na tua camada e ele vai ter aqui duas categorias de cor. Então uma vai mapear os tons escuros e a outra vai mapear os tons claros. Eu vou escolher aqui um tom de azul bem escuro. E nos tons claros eu quero escolher um tom de verde escuro. Para modificar essa textura, eu vou selecionar aqui Fractal Noise e dessa vez, em vez de ir em todas as opções que o Fractal Noise tem, eu vou escolher aqui a caixinha Brainstorm. Essa caixinha Brainstorm, ela gera várias opções diferentes da tua textura, usando aqui um número randômico. Eu vou aumentar aqui o valor de quão randômico ele é para 100%, e daí cada vez que eu clico no botão Brainstorm, ele gera opções bem diferentes dessa textura, usando apenas os parâmetros possíveis dentro do Fractal Noise. Então eu vou clicando aqui em Brainstorm até achar uma textura que vai combinar melhor com o planeta que eu quero criar. E quando você encontrar uma textura que você achou interessante, você tem duas opções. Você pode ver ela aqui tela cheia, salvar numa nova composição, então ele vai criar uma nova timeline para você guardar dentro dessa nova timeline essa textura. Você pode aplicar na timeline que você já está trabalhando, ou usar ela como referência para os próximos brainstorms. Então eu vou clicar nessa caixinha, vou diminuir o valor de random agora para 5%, e cada vez que eu clico em brainstorm, ele vai fazer 5% de random em cima dessa imagem. Então eu posso fazer de forma mais afinada as variações da minha textura. Eu escolhi aqui já qual que eu vou trabalhar, eu vou clicar aqui no botãozinho de aplicar na minha composição, e eu já tenho essa textura aplicada no meu projeto. O que eu quero fazer agora é fazer que isso se torne um planeta. Então, para ficar parecendo um planeta, ele tem que ficar esférico. Então aqui em Efeitos e Presets, eu vou escolher a opção Esfere e jogar esse esfere no meu sólido, e ele já fica esférico, tá vendo? A única coisa é que além de ficar esférico, ele também ficou translúcido. Ele ficou translúcido por causa de uma das opções dentro da textura. Então aqui em Fractal Noise, uma das opções que ele tem aqui embaixo é a opção de transparência. Se eu aumentar aqui de volta para 100%, aí meu planetinha já está opaco. Eu vou voltar aqui para o efeito Sphere. Esse efeito Sphere ele tem vários parâmetros. Um dos parâmetros aqui é o Offset. Esse Offset é o posicionamento desse círculo dentro do projeto. Eu posso mover então esse círculo usando tanto os valores matemáticos, quanto esse alvo, que eu posso vir nele e clicar na tela, quanto a bolinha de referência ao alvo, que está já direto no meu planeta. Então eu vou pegar aqui esse planeta e posicionar aqui embaixo. E vou diminuir aqui um pouco o radius dele. E aqui eu também tenho uma categoria de rotação que eu vou expandir e rotacionar ele aqui de leve em Z, para deixar aqui o planeta levemente torto. Vou lá de novo em Layer, Novo, Sólido. Dessa vez eu vou fazer um sólido laranja. E vou aplicar de novo Fractal Noise. E também a opção de Sphere. E para mesclar esse Fractal Noise com a cor original, eu vou vir aqui na categoria de Blend Mode do efeito. Alguns efeitos também têm uma categoria de Blend Mode. E vou escolher aqui a opção Screen. E para clarear um pouco mais essas partes claras, eu vou trazer aqui de novo a opção Tint. E eu gostaria que as partes escuras ficassem naquele tom de laranja original que já estava. Mas as partes mais claras eu quero mais próximo de um vermelho. Na verdade ele está muito mais claro do que escuro, então eu vou fazer o seguinte. Em vez de Screen, eu vou usar aqui a opção Multiply. E para ficar mais definido, eu vou diferenciar um pouco mais esses dois tons de cor. E aumentar aqui bastante o contraste da imagem. E brincar aqui também com o brilho.
e a escala da textura. Tranquilo. Como esse layer vai representar o Sol, eu não posso ter essa grande sombra aqui, porque o Sol estaria emitindo luz, então ele não teria uma grande sombra no objeto. Então aqui, dentro da categoria Sphere, eu vou editar a opção de luz, de Light. E aqui em Light, o que eu quero fazer é aumentar aqui a largura desse Light até ele ocupar todo o meu Sol. Vou puxar aqui o Sol para a esquerda, e eu quero fazer raios de luz saindo desse Sol. Para isso, eu vou usar um outro plugin, que é o plugin Glow, brilhar. Vou jogar esse Glow no meu Sol. E a gente já consegue ver aqui, ó, que ele está fazendo um brilho no nosso objeto. Só vou fechar aqui o plugin anterior, para a gente ter mais espaço. E eu quero aumentar aqui bastante o raio desse efeito, até ele ficar bem proeminente. E esse Glow Threshold é a área no qual ele vai afetar. Então eu vou aumentar aqui bastante, deixar bem forte o Sol. E eu vou aumentar aqui um pouco também a intensidade. E daí a gente fica com essa imagem bem forte, bem impactante. Eu vou selecionar aqui de volta o planeta Terra. Vou selecionar aqui a opção Sphere. E mover ele aqui um pouquinho para baixo. E na opção de Sphere, ele também tem uma categoria Light. O que eu quero fazer é ele receber um pouco da colorização do sólido vermelho vindo nele. Então aqui dentro de Lighting eu tenho uma caixinha de cor. Eu vou puxar aqui um pouquinho para um tom mais quente. E aumentar aqui a intensidade dessa luz. E mudar um pouco aqui de direção também, para parecer que a luz está vindo do Sol para esse planeta. Dá uma reposicionada aqui também no Sol. E o que eu queria fazer agora é ter um lens flare, um brilho de luz saindo do Sol, mas que afetasse todas as camadas. Para eu aplicar um efeito em todas as camadas, eu tenho que criar um layer de ajuste. Então aqui embaixo eu vou clicar com o botão direito, escolher Novo, Adjustment Layer. Eu também poderia fazer lá em cima pela aba Layer, Novo, Adjustment Layer. E agora, tudo que eu jogo nesse layer de ajuste afeta todas as camadas. Então eu vou vir aqui, escrever Lens Flare, jogar na minha camada de ajuste, e a gente consegue ver que agora esse efeito que eu apliquei passa por todas as camadas. Então eu vou fazer ele saindo aqui do Sol, vou aumentar aqui bastante a intensidade, mas misturar aqui um pouco mais com as camadas de baixo. E vocês estão vendo aqui embaixo no painel Layer que eu tenho esse ícone na categoria de Switches, é o que diz que esse objeto é um Adjustment Layer. Se eu desligo, ele é só um sólido normal, não tem nada diferente nele. Se eu ligo de volta essa caixinha, daí ele se transforma no layer de ajuste. E tudo que acontece nele é transferido para todas as camadas de baixo. Tanto os efeitos, como também os Blend Modes. Se eu venho aqui em Blend Mode e eu troco esse Blend Mode, eu mudo a forma que esse efeito afeta as camadas de baixo. Então você pode brincar aqui tanto com Blend Mode, quanto com os efeitos, como também com transparência. Então, só usando efeitos a gente conseguiu montar aqui um cenário bem bacana, bem bonito, sem precisar de nenhum recurso alternativo a não ser os próprios efeitos do After Effects. Isso mostra como os efeitos têm muito potencial e eles que mais influenciam o resultado final do teu trabalho.